Bom, quero agradecer aqui minha querida Mayra, uma das produtoras, minha querida Dani, Angelita, pessoal da produção que conseguiu a agenda do deputado federal eleito aqui pelo estado de Rondônia, mas o reduto eleitoral dele é da cidade de Ariquemes. Ariquemes que nos assiste pelo canal 3.1 em HD da TV Meridional Band. Está aqui comigo o ex-prefeito da cidade de Ariquemes e atual deputado federal eleito, Tiago Flores. Seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Muito boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos de Rondônia que estão acompanhando aí o Band Cidade. Uma honra estar aqui. Paulista de nascimento, mas se aculturando aqui em Rondônia há mais de 2 décadas já, né, deputada? Exatamente, Adilson. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo. Me formei em Minas Gerais, na Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz Direito, e vim para Rondônia para realizar o primeiro dos meus sonhos, que era ser delegado de polícia. Então, Rondônia já começou me realizando esse sonho. Minha primeira lotação foi na cidade de Ariquemes, inclusive um beijo à minha amada cidade de Ariquemes. E ali, desde 2004, trabalhando na segurança pública, fui conhecendo pessoas, fazendo novas amizades, tendo experiências fora da segurança pública também, nos cargos que eu tive a oportunidade de ocupar, até que em 2016 fui eleito lá prefeito na cidade de Ariquemes. Perfeito. Eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor, não pessoalmente, foi através do aplicativo, e na condição de, se eu não estou equivocado, de delegado. O senhor tinha deixado já, tinha vencido o mandato do senhor, ficou 2 anos sem mandato, naturalmente voltou a exercer a função de delegado, o qual o senhor é concursado. E a primeira vez que eu tenho a oportunidade de pessoalmente, eu queria entender, segurança pública, um agente da segurança na condição de delegado, parte para o caminho da política partidária. O que moveu realmente o senhor para mudar esse viés de ideologia, pode-se dizer assim? Olha, Adilson, não foi uma coisa repentina, né? Na qualidade de delegado de polícia e me deparando com a situação real do nosso país, a gente se deparava com aquela situação dos presos serem sempre, na sua grandíssima a maioria pobres, de famílias desestruturadas, afrodescendentes, e a gente dentro da polícia, então, procurando lidar um pouco com as causas dos crimes, não apenas com as suas consequências, porque a polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil e também a polícia penal agora, elas só lidam depois que o crime acontece, ou seja, ela só lida com a consequência do crime, com as suas causas. O que origina o crime, os órgãos de segurança pública não têm acesso, não têm atribuições. E dentro da Polícia Civil, estudando um pouco isso e me sensibilizando com esse cenário, a gente começou a implementar alguns programas sociais dentro da Polícia Civil, principalmente de prevenção ao uso de drogas, que é um caminho natural para o crime, infelizmente, e também contra atos de violência. E a gente criou um projeto dentro da Polícia Civil chamado Aluno Monitor. A gente acompanhava alunos que eram selecionados pelos próprios diretores de escolas, aqueles alunos ditos mais problemáticos. E a gente os convidava a participar do dia a dia da segurança pública e também fazendo palestras com outros profissionais de outras áreas para que eles pudessem conhecer mais além do que a grade curricular. E ali a gente foi percebendo, eu fui percebendo que a atribuição de delegado de polícia era extremamente limitada para que a gente pudesse avançar dentro dessas questões sociais. E aí foi linkando uma coisa a outra. Em 2012 tive a oportunidade de ser chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde do Estado. Então, durante 1 ano eu fiquei ali na CESAL, sabendo dia a dia de como eram os bastidores para comprar os medicamentos, para manter em funcionamento os hospitais públicos, a questão da administração, da limpeza, da alimentação. E aí eu fui tomando gosto pela gestão pública. Não tirando a responsabilidade dos gestores, mas o senhor foi conhecendo como é burocrático o processo para execução na sua plenitude. E o que nós temos de realidade, que é a demanda, que a doença não espera, a saúde não pode esperar, e esse campo da burocracia, de respeitos a atos processuais que têm que ser obedecidos para que o gestor não responda. Então, eu fui me interessando bastante por essa questão de gestão pública. E aí juntou a gestão pública com o interesse de aplicar
políticas públicas de inclusão, veio naturalmente aí a questão partidária. Eu posso até estar errado, mas, salvo engano, o senhor foi eleito prefeito da cidade de Ariquemes em 2016, com mandato até 2020, consequentemente. Isso, né? isso. O senhor optou por não sair para a reeleição, salvo engano, foi essa a visão política que o senhor teve naquele momento. Embora tivesse uma grande aprovação, pelo que consta também nos seus 4 anos à frente da gestão ali da cidade de Ariquemes. Já é algo que é um pouco fora da curva também, se tratando de uma carreira que o senhor definiu seguir, que é a carreira política. Por que isso, deputado? Adilson, eu sigo alguns perfis que não se compatibilizam com a figura do político. Essa é uma delas, né? Eu não gosto de falar em público. E geralmente o político não vê oportunidade, né? Se inscreve para poder falar. Eu não gosto de falar em público. E na oportunidade de dar continuidade ao mandato, eu optei em não continuá-lo, né? Eu entendi que a missão estava cumprida ali, eu tinha honrado meus 4 anos de respeito ao dinheiro público, de respeito às pessoas que moravam ali em Ariquemes. Nós estávamos saindo da pandemia, do auge da pandemia, né? Porque eu fui um dos prefeitos que lidou com essa surpresa desagradável que foi a pandemia, né? Foi surpresa para todo o mundo, né? Não apenas aqui para a nossa realidade brasileira. Então, exigiu muito de mim a questão da pandemia, porque eu quis chamar uma responsabilidade que não era dos municípios à época, né? A gente quis investir em criação de leitos de UTI, né? A gente sabe que a média e alta complexidade é a responsabilidade do governo do estado, mas as pessoas estavam morrendo nos municípios. Então, ali a gente chamou para si, a Secretaria Municipal de Saúde chamou para si essa responsabilidade, montamos um hospital praticamente em 1 semana, criamos leitos de UTI, salvamos vidas, e então isso tudo acabou desgastando muito emocionalmente. E a campanha, ela infelizmente tem uma cultura no Brasil de ser muito baixa, né? E eu não estava afim de passar por uma campanha, naquele momento, meu filho, Benjamin... Já tinha sofrido abalo psicológico suficiente, né, de um ano do mais agudo da pandemia. E eu me dediquei profundamente, eu ficava ali 12, 13 horas dentro da prefeitura, né? Ia para dentro das UTIs, inclusive, né? Lógico, paramentado, mas para acompanhar tudo, as compras, que no Brasil todo, no mundo todo, estava difícil de serem realizadas, porque todo mundo estava à procura de monitores, né, de bombas de infusão, respiradores. Então, eu me dediquei muito, eu fui a fundo, estudei, eu fazia, conversava, né, com outros prefeitos de outras localidades. E tudo na época com preços estratosféricos. É a lei da oferta, né? E o gestor público ia ter que arcar com essas consequências posteriormente, com porque certeza. O senhor acabou de falar, né? As campanhas, elas tendem a ser um tanto quanto aguerridas e em determinados momentos desleal também. E aí, mal intencionadas, né? Mal intencionada, e aí poderia também se expor de alguma forma sobre essas questões. Embora, Dilson, recebemos semana passada um relatório do Tribunal de Contas em que atesta todas as compras feitas pela nossa gestão durante a pandemia. Então, contas aprovadas. Contas aprovadas, ou seja, especificamente para a pandemia. Duplamente, o senhor, então, sai com aprovações extremamente importantes, graças porque a Deus, população aprova o trabalho que o senhor desenvolve, tanto é que o coloca agora na condição de deputado federal. E o judiciário, através do olhar atento ao uso do erário, também já dá o seu primeiro sinal de que parte da gestão foi completamente... com coerência, né, com respeito ao erário. Deputado, hoje o senhor agora vai para um mandato que acaba sendo algo novo. O senhor vai presidir, vai fazer parte de uma bancada federal, de um estado que tem 8 representantes. O senhor acredita que muda muito pela trajetória política que o senhor já tem? Está preparado para esse fato novo? O que Rondônia pode esperar do deputado federal eleito agora, que toma posse em fevereiro, Thiago Flores? Olha, pode esperar a continuidade de uma gestão ou de uma vida pública que eu tinha em Ariquemes, né? Com bastante probidade, né? Honestidade e trabalho, né? A gente nunca se furtou das grandes responsabilidades lá durante a prefeitura de Ariquemes, que foi uma escola, né? Para quem passou por uma prefeitura, para quem foi ordenador de despesa, para quem teve que adquirir a capacidade de resolver problemas com celeridade, mas também com amparo em lei, eu acho que qualquer outro cargo na vida pública para se ocupar acaba sendo tranquilo.
Mas será, sem dúvida nenhuma, um desafio, né? É outra forma de atuação, são outras pessoas e instituições com quem nós teremos que lidar. Eu estou com uma expectativa muito grande e um desejo maior ainda de que comece logo, porque a gente sabe aonde o calo está apertando nos municípios, principalmente os municípios do interior do estado, e a gente está com muita vontade de fazer um trabalho compartilhado com os prefeitos, principalmente do interior, para que a gente possa, né, suavizar um pouco o problema crônico que as prefeituras apresentam, que é a questão da saúde, né, de colocar os pacientes dentro das ambulâncias e colocar na BR para desaguar tudo aqui no João Paulo II, no hospital de base. Então, a gente tem essa experiência da qualidade de gestão pública, eu tenho uma experiência também da segurança pública, tem algumas pautas da segurança pública que a gente quer compor lá a bancada, aqui, ou as comissões, né, pertinentes a esse tema, e, além de tudo, e defender os interesses nacionais, representando bem e fielmente os rondonienses, né? Então, o que se pode esperar do Thiago Flores é que não haverá corrupção, não haverá desvio de finalidade, não envergonharei a nenhum dos rondonienses. Não vai faltar empenho para resolver os problemas da sociedade. Com absoluta certeza. Só para complementar. Uma das premissas, pré-requisitos para ser delegado tem que ser bacharel em Direito, Bacharel correto? em Direito. Então, o senhor chegou a advogar ou só se formou? Eu fiz o exame da ordem, passei, tenho o número, mas aí eu pedi suspensão da carteira da ordem quando ainda os exames da ordem eram regionais, né? Então a minha OAB é de São Paulo, né? Mas não está ativa por conta do cargo de delegado que exige dedicação exclusiva. Perfeito. Eu toquei nesse assunto justamente porque é um outro ponto que me chama a atenção, e principalmente em se tratando desse cargo que o senhor vai ocupar a partir de agora, já está apto, ainda não empossado, então começam as atividades em fevereiro, né? Fevereiro, quando se renova o Congresso. Falando em renovação, a nossa bancada de 8 deputados teve uma renovação de 5 nomes, se eu não estou equivocado, né? Alguns deles saíram candidatos a outros cargos, outros não se reelegeram, então renovou-se 5 nomes, e um dos novos nomes é o do deputado Thiago Flores. Nós vemos um momento muito delicado do país em termos de insegurança jurídica, e não são falácias, são números que apontam em termos da questão de segurança, de implementação, de investidores de fora do país para o país, porque eles pautam a realidade do país pela imprensa, pela grande mídia. E a gente tem visto muitas coisas que acabam justamente até nos desanimando. E aí implementa também, faz parte da questão da harmonia dos poderes e tudo mais. E o povo brasileiro tem cada vez mais participado efetivamente. Não sei se o senhor percebe isso. Eu até faço um parênteses aqui. No domingo agora, a TV Bandeirantes bateu um recorde histórico de audiência online para uma live jornalística. Coisas que você via no ápice da pandemia, com os shows dos sertanejos nas lives e tal. Foram 2.200.000 pessoas simultâneas ao vivo, hoje já passa de 30 milhões de visualizações. Essa live jornalística, então as pessoas estão cada vez mais atentas. O que o senhor também pensa sobre o atual momento e como o senhor pode contribuir para que a gente resgate essa segurança jurídica, essa harmonia entre os poderes, esse respeito à nossa Carta Magna, né, nosso livro sagrado, um deles, né, que é a Constituição, porque também tem os livros religiosos e tudo mais. Primeiro, uma ressalva do meu grande apreço pela imparcialidade da Bandeirantes, né? Acompanho a Bandeirantes há muito tempo, principalmente nas coberturas relacionadas a fatos políticos, em que demonstra as coisas com isenção, né? Eu acho que na medida que voltarmos a ter isenção dentro da grande mídia, as informações que chegam ao destinatário final, que é aquele que está em frente à TV, fatalmente ele terá melhores condições de avaliar e se posicionar diante as demandas apresentadas a ele. Agora, na questão propriamente dita enquanto deputado federal, eu vejo que essa insegurança jurídica é muito provocada pelo ativismo do STF, de um dos poderes. Houve um desequilíbrio. Durante os últimos anos, houve um desequilíbrio, e hoje falar que os 3 poderes são independentes e harmônicos entre si é uma falácia. Como rege a Constituição? É uma falácia, porque hoje nós temos uma hipertrofia do STF muito calcada
pela fragilidade do nosso Congresso Nacional. Justamente o ponto que eu queria trazer para essa série de discussão. É claro que há o ativismo político nas sentenças, na interpretação da lei. É lamentável que isso esteja acontecendo no nosso país, mas por isso que eu perguntei para o senhor como o senhor deve se posicionar. Há uma omissão do Congresso acerca também dessas mazelas que estão sendo aí implementadas por o povo brasileiro. Sem dúvida. Né? O Congresso ele é muito mais do que ele está se posicionando. Exato. Então precisa, muito evidente, de um upgrade aí. Essa renovação que foi feita aqui na nossa bancada, houve também no âmbito brasileiro. O Congresso agora, pelo menos, ele tende a ser um Congresso com um viés um pouco mais direitista, conservador. O que também não significa muita coisa em termos do que a gente está dizendo, porque está falando de quê? De respeitar uma Constituição. A ideologia política é uma coisa, o pensamento é uma coisa. Agora, você respeitar, se quer que mude algo, mude através de propostas que vão passar pelo Congresso, correto? E obedecendo as regras do jogo, né? Perfeito. Eu acho que é isso que tem que ser mantido, né? Nós temos uma Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né? O que baliza todas as outras legislações e a ela tem que ser obedecida. E está tudo ali. O que nós não podemos é fazer como o próprio guardião dela, que é o STF, que está rasgando as suas páginas mesmo. E eu falo até com afronta direta ao Poder Legislativo, porque aquela prisão determinada ao então deputado federal do Rio de Janeiro, o Daniel Silveira, foi um inquérito completamente ilegal, que a grande mídia não se posicionou, e o Poder Judiciário tem se arvorando na manutenção da ilegalidade com aquele processo, com aquele inquérito policial. O que chama muita atenção são as decisões monocráticas que são chanceladas pelo Pleno do STF. Então, a partir do momento em que você dá uma ponta, vão pegando a corda e aí trazendo para a linguagem popular e acaba no que está hoje sendo definido. Eu acho que essa renovação que há no Senado da República, e aí quem aplica medidas e contrapesos ali, faz o contraponto. Freios e contrapesos. Com o STF, deve mudar muita coisa e eu tenho esperanças que isso possa realmente estar acontecendo. Eu creio, porque essa renovação, eu tenho entrado nos perfis dos eleitos, até para quando chegar lá já tem algumas coisas. Está se ambientando virtualmente. Estou me ambientando, então eu tenho acompanhado pessoas como Deltan Dallagnol, uma pessoa expoente, né, da lisura, procurador da Lava Jato, do juridiquês, né, outros delegados conseguiram sucesso também, né, nas urnas. Então eu vejo que o perfil que está sendo agora, tomará posse agora, tem esse viés de tentar refortalecer o Congresso Nacional para, pelo menos, equilibrar e deixar mais harmônico a relação entre os poderes. Serão na plenitude, pelo menos na linha limite, né, dos quadrantes necessários ali. Pelo menos. E chegará o momento que nós teremos que nos debruçar sobre a forma de nomeação dos ministros do STF. Eu acho que é uma pauta que não poderá tardar muito. Do jeito como está, é difícil continuar. Está provado que é complicado e traz uma insegurança muito grande para o país. Não só a questão do juridiquês. Para o país fica instável porque você não consegue ter uma segurança dos passos que você pretende dar. Aí, sim, pode colocar dentro do contexto a própria liberdade de expressão, que está sendo atropelada completamente, e é algo que nós temos ali como cláusula pétrea, não pode ser mexido. Está sendo ignorado. São pontos muito complexos. Deputado, eu preciso encerrar, o senhor tem outro compromisso, mas assim, já fica aqui o convite aberto para que o senhor volte aqui ao programa. Foi uma satisfação recebê-lo, mas eu não posso encerrar nosso bate-papo sem perguntar. Maioridade penal é algo que vai ser discutido exaustivamente nesse pleito agora. Qual é a visão do senhor sobre esse ponto? Olha, eu sou favorável a essa discussão de reduzir, sim, a minoridade penal, mas não que seja apenas isso a discussão, não que se baixe apenas em reduzir a idade. Porque se reduzir de 18 para 16, os bandidos vão começar a aliciar as pessoas de 14, as pessoas de 13. Então eu vejo que, para além de se pautar essa discussão sobre a redução da minoridade, temos que discutir outras ações para que essa ação
por si só, não seja a única no combate aí à criminalidade. O encarceramento por encarceramento ele não resolve, Não você precisa resolve. ressocializar. Exato. Então não adianta você aplicar uma política aqui e fechar os olhos para o sistema falido Perfeito. que existe hoje no sistema prisional do nosso país. Perfeito. As privatizações dos presídios passa a ser uma bandeira defensável para a gente pensar em ressocialização. Eu acho que tem que ser levado num equilíbrio. É necessário discussão, sim. Acho que se vota tem que responder. Pois é. Vota tem que responder, isso é uma questão óbvia. É onde a gente Mas também pensa. o poder público precisa resolver esse problema de ressocialização, que é só um discurso que existe no papel, não existe ressocialização. Deputado, muito obrigado pela vinda. Se deixar, a gente vai longe aqui, né? Eu agradeço e parabenizo, né, a Bandeirantes pela cobertura das eleições e pelo jornalismo imparcial que já demonstra ter desde a sua origem. Perfeito, muito obrigado. Tiago Flores, deputado federal eleito, ex-prefeito da cidade de Ariquemes, delegado de Polícia Civil, aqui conosco no nosso Band Cidade Rondônia. Olha, quer fazer economia? Vou trazer um recado agora que vale economia todo dia, tá certo? Olho no voto, olho na Band, né, Netão? Coloca aí a vinhetinha com os patrocinadores. No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas. Panificadora Canaã, presente no lanche da tarde e no seu café da manhã.